Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia? Ok, moral? Pessoal, continuando nosso curso de ecologia, vamos trabalhar hoje cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, é importante observar três elementos principais, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Desses três, dois são indispensáveis. Os dois que são indispensáveis são os produtores e os decompositores, tá bom? Então, os produtores, eles são os vegetais. Quem são os produtores? São as plantas. Então, nos oceanos são as algas. No ambiente terrestre são as plantas. Os produtores vão produzir sua matéria orgânica. Essa matéria orgânica, quando morrer, ela vai ser reciclada pelos decompositores, que vão transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, que vai ser reabsorvida pelos produtores e assim permanece o ciclo da matéria, tá? Então, dos três elementos da cadeia alimentar, produtores, consumidores e decompositores, os dois indispensáveis são produtores e decompositores. Mas uma cadeia alimentar completa, ela tem os três elementos. Tem os produtores, que compreendem as plantas em uma cadeia alimentar terrestre. Nós temos aqui também consumidores. A exemplo de consumidores, nós temos aqui o consumidor primário, que é o gafanhoto. Então, o consumidor primário, ele se alimenta diretamente do produtor. Tá bom? Temos aqui o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário. Temos o consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário. E o consumidor quaternário, que se alimenta do consumidor terciário. Então, aqui nós temos uma cadeia alimentar, tá certo? Um consumidor quaternário, que se alimenta do consumidor terciário, um consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário, e um consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário. E o consumidor primário, ele se alimenta diretamente dos produtores, tá? Eles são herbívoros. Os consumidores primários, eles são herbívoros. Porém, quando os produtores morrerem, quando o consumidor primário morrer, o secundário, o terciário e o quaternário morrerem, sua matéria orgânica será decomposta por fungos e bactérias, que compreendem os decompositores. Então, qual é a função dos decompositores? Pegar a matéria orgânica e decompor em matéria inorgânica, certo? E essa matéria inorgânica vai ser absorvida pelos produtores e vai ser, a partir dessa matéria inorgânica, vai ser sintetizado nova matéria orgânica. E aí o ciclo dos nutrientes permanecem na natureza. Como se diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá bom? Vamos continuar. Temos aqui uma questão Enem 2011. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então, aqui você tem um tigre, dente de sabre, você tem aqui um neandertal, Homo neanderthalensis, um caçador que vivia nas cavernas, e você tem aqui os abutres, ok? Você observa aqui na figura, né, que o Homo neanderthalensis, ele está aqui pensando em caçar o tigre, porque ele está observando as suas pegadas, ao mesmo passo que o tigre está pensando em consumir o homem e também observando suas pegadas, ok? Quem terá vantagem nessa história? Vamos ver? Ok. Suponha que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Opa! Então, se o homem ele se alimentou de frutas e grãos, então ele foi um consumidor o quê? Primário. Certo? Ele foi um consumidor primário, que ele se alimentou de frutas, tá? Frutas vêm dos produtores. Os grãos, as sementes também vêm dos produtores. Você sabia também quando você está comendo um pão, você está sendo também um consumidor primário? Porque o pão não vem do trigo, não é verdade? Então, o pão vem do trigo. Então, você é um consumidor primário. Quando você come pão, bolacha, bolo, você está sendo ali um consumidor primário. Quando você come arroz, feijão, macarrão também vem do trigo. Então, você está sendo um consumidor primário, tá certo? Professor, quer dizer que um único organismo pode assumir vários níveis na cadeia alimentar? Pode assumir vários níveis. Você pode atuar como consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Um único organismo ele pode ocupar vários níveis na cadeia alimentar, tá? Neste caso, como o homem se alimentou de frutas e grãos,
ele está aqui ocupando a posição de consumidor primário, ok? Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido, ou seja, se o tigre foi bem-sucedido, então ele comeu o homem. E posteriormente servir de alimento para os abutres. Isso quer dizer o quê? Que posteriormente o tigre ele morreu, certo? E servir de alimento para os abutres. Tigre e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos de. Então, se o tigre comeu o homem e o homem comeu frutas e grãos, então o homem vai ser consumidor primário. E se o tigre comeu o homem, então o tigre vai ser consumidor secundário. Posteriormente, quando o tigre morreu, ele foi consumido pelos abutres, que ocuparão a posição de consumidor terciário. Então, de cara aqui, né? Letra C. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Muito bem, moral? Vamos continuar. Temos aqui um exemplo de teia alimentar. Professor, qual a diferença de teia para cadeia alimentar? Gente, cadeia é um ciclo único, tá certo? É um ciclo único. Um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário e, no máximo, um consumidor quaternário. É um ciclo único, tá certo? Na teia alimentar, nós temos um emaranhado, uma teia mesmo. Então, um conjunto de várias cadeias alimentares, você vai ter uma teia alimentar. Então, em uma teia alimentar, você vai ter vários produtores, vários consumidores primários, tá? Vários consumidores secundários, consumidores terciários e assim por diante. Então, um conjunto de várias cadeias, você vai ter uma teia alimentar. E também contando com a presença dos decompositores. Tranquilo? Muito bem. Vamos trabalhar agora o fluxo de energia nos ecossistemas. Gente, com relação à matéria, a gente não fala de fluxo, a gente fala de ciclo. Ciclo da matéria. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformando, como dizia Lavoisier, tá? Porém, a energia é um fluxo. E o fluxo de energia ele é unidirecional. Ou seja, a energia não vai e volta. A energia apenas vai e é dissipada, consumida completamente. Ok? Uma coisa que eu quero dizer para você. Você sabia que a energia que está fazendo agora eu dar essa aula para vocês, e a energia que está fazendo vocês assistirem essa aula é a energia solar? A energia que nos mantém vivos é a energia do Sol? Puxa vida, não sabia. Como é que isso acontece então? Olha, a energia solar passou para os produtores, que transformaram a energia solar, que é a energia luminosa, em energia química. Ou seja, a energia solar está presa agora nas moléculas de carboidrato, nas moléculas orgânicas presentes nos vegetais. E quando nós nos alimentamos dos vegetais e dos animais que também consomem esses vegetais, nós estamos aí utilizando essa energia que veio do Sol. Então, indiretamente, nós nos alimentamos também de energia solar. Tá? Então, o Sol, essa estrela de quinta grandeza, né? O Sol, esse astro, ele é fonte de energia, de toda a energia que está aqui no planeta, não é verdade? Então, sem a energia solar, sem o Sol, não haveria vida aqui na Terra, né? Eu quero dizer que muito possivelmente não haveria vida aqui na Terra e com certeza não haveria essa forma de vida exuberante que há em nosso planeta, sem a energia solar, tá bom? Então, ok. Então, na energia solar, a energia luminosa, é convertida em energia química. Nós temos aqui a reação da fotossíntese. O que é que acontece? Nós temos aqui substâncias inorgânicas, né? 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água. A água está presente na seiva bruta. Então, esses dois elementos, que são os reagentes, vão reagir na presença da luz solar no pigmento de clorofila. E vai produzir o quê? Carboidrato e oxigênio. Então, nós temos aqui a equação da fotossíntese, em que nós temos como reagentes gás carbônico e água, e como produtos glicose, certo? C6H12O6, tá? Glicose, carboidrato e oxigênio, tá bom? Então, tranquilo. Fluxo de energia e ciclo da matéria. Observem, pessoal. Então, toda a fonte de energia do planeta vem de onde? Vem do Sol.
essa energia solar ela passa para os produtores através da fotossíntese. E parte dessa energia produzida na fotossíntese vai passar para quem? Para os consumidores primários. E parte dessa energia passada para os consumidores primários vai passar para os secundários, que vai passar para os terciários, que vai passar para os quaternários. Mas uma coisa é certa, a gente sempre consome, o consumidor primário sempre vai consumir mais energia do que é que ele vai passar para o consumidor secundário. Por quê? Porque sempre de um nível trófico para outro vai haver perda de energia. Sempre de um nível trófico para outro vai haver perda de energia, ok? Então, digamos que as plantas absorveram uma quantidade bem maior de energia solar. E as plantas, parte dessa energia a planta gastou em suas próprias ações vitais, porque as plantas também respiram, elas também crescem, elas também consomem energia. Então, dessa energia que a planta captou do sol, ela vai passar um pouco menor, uma quantidade um pouco menor para os consumidores primários. Essa energia que os consumidores primários receberam dos produtores, eles também vão gastar parte delas. Vai gastar parte delas em suas ações vitais, porque os gafanhotos eles estão também crescendo, eles têm metabolismo e eles estão respirando, estão gastando energia. Então, eles vão passar uma parte um pouco menor para os consumidores secundários. E os consumidores secundários vão passar também um pouco de energia, um pouco menor do que as que eles consumiram, do que é que eles adquiriram dos consumidores primários, e passará uma quantidade um pouco menor para os consumidores terciários, que passará uma quantidade ainda menor para os consumidores quaternários, certo? E você observa que sempre de um nível trófico para o outro, nível trófico, né, nível de alimento, né? Trófico significa alimento. Sempre de um nível trófico para o outro vai haver perda de energia. E essa perda aqui está relacionada às ações vitais. Não esquece disso, tá? E a energia que sobra de cada ciclo vai ser utilizada pelos decompositores quando eles forem reciclar a matéria, tá bom? Então, é verdade, a energia que sai do Sol, ela é dissipada entre os seres vivos e não volta mais para o Sol. O dia que o combustível solar se acabar, a vida vai se esvair do planeta Terra, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Mais aqui uma ilustração mostrando a energia solar passando para os produtores em grande quantidade, que passa um pouco menor para os consumidores primários, que passa um pouco menor para os consumidores secundários, que passa um pouco menor para os consumidores terciários. Cada nível trófico há perda de energia devido às ações vitais, respiração, metabolismo, crescimento, tá? E a energia que sobra vai ser utilizada pelos decompositores, que são os fungos e as bactérias, tá bom? Então, vamos lá. Níveis tróficos e pirâmides ecológicas. Níveis de alimentação, essa expressão trófico significa alimento. Níveis tróficos e pirâmides ecológicas. Então, aqui nós temos um exemplo de biomassa, pirâmide de biomassa, em que aqui é medido por gramas por metros quadrados. Gramas por metros quadrados. Então, aqui eu tenho, nesse exemplo, 10.000 gramas por metros quadrados de capim, que vai servir de alimento para 1.000 gramas por metro quadrados de consumidores primários, gafanhotos, que vai servir de alimento para 100 gramas por metro quadrados de anfíbios, consumidores secundários, que vai servir para 10 gramas por metro quadrados de aves, que são os consumidores terciários. Então, você observa aqui uma pirâmide ecológica de biomassa. Tá? Então, a quantidade maior de matéria, né, de grama, vai servir de capim, vai servir de alimento para a quantidade um pouco menor de gafanhotos, consumidores primários, que vai servir de alimento para a quantidade um pouco menor de consumidores secundários, que vai servir de alimento para a quantidade menor ainda de consumidores terciários. Tá bom? Tranquilo. Então, vamos continuar. Pirâmide de número. Aqui é número mesmo, tá? Então, aqui eu tenho 5.000 plantas, 5.000 capins, que servem de alimento para 700 gafanhotos. 30 unidades de sapos. A pirâmide de número ela também pode ser invertida. Temos aqui uma única árvore que serve de alimento para 700 lagartas, que serve de alimento para 20 pássaros. Tá?
Então, produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Então, a pirâmide de número ela pode também ser invertida. O que quer dizer invertida? Com a base menor do que o topo. Ecologia, pirâmides ecológicas. Nós temos aqui os 3 exemplos de pirâmides. Pirâmides de número, pirâmide de massa e pirâmide de energia. Pirâmide de número, ela pode ser normal? Pode. Então, é uma quantidade maior de produtor, vai servir de alimento para a quantidade menor de consumidor primário, para a quantidade menor de consumidor secundário, para a quantidade menor de consumidor terciário e uma quantidade menor ainda de consumidor quaternário. A pirâmide de número também pode ser invertida? Pode, como nós já vimos o exemplo. Uma árvore que serve de alimento para várias lagartas, consumidores primários, que serve de alimento para algumas aves, consumidores secundários. Pirâmides de massa ou de biomassa, uma quantidade em gramas ou em toneladas ou em quilos de produtores, vai servir de alimento para uma quantidade um pouco menor de consumidor primário, que vai servir de alimento para uma quantidade um pouco menor de consumidor secundário e assim por diante. A pirâmide de biomassa, professor Rineudo, também pode ser invertida? Pode. E onde é que acontece isso? Nos oceanos, tá? A pirâmide de biomassa ela pode ser invertida nos oceanos. Como assim? Uma quantidade menor de fitoplâncton, que são algas, tá? Uma quantidade menor de produtores, pode servir de alimento para uma quantidade maior de zooplâncton. O que é o zooplâncton? São larvas de peixes, larvas de crustáceos, ok? De larvas de animais aquáticos. Então, e como é que uma quantidade menor de produtores serve de alimento para uma quantidade maior de consumidores? Isso se dá, pessoal, devido à grande capacidade de reprodução. Enquanto o zooplâncton se reproduz, o tempo que o zooplâncton passa para se reproduzir, para se desenvolver, nesse tempo, o fitoplâncton tem se reproduzido várias vezes. Então, ainda que o fitoplâncton tenha uma quantidade menor em massa, mas pela sua capacidade de reprodução ser maior, mais rápida que a capacidade de reprodução do zooplâncton, então ele consegue suprir as necessidades. Tá bom assim? E uma quantidade maior de zooplâncton vai servir de alimento para uma quantidade menor de peixes. Tá certo? Tranquilo? Entendeu aí como funciona a pirâmide de biomassa, a pirâmide invertida, como é que a quantidade menor de fitoplâncton alimenta uma quantidade maior de zooplâncton, isso graças à sua alta capacidade de reprodução, então sua capacidade acelerada de reprodução. E temos aqui uma pirâmide de energia. A pirâmide de energia, não se esqueçam disso não, tá, gente? A pirâmide de energia, ela não pode ser invertida de jeito nenhum. A pirâmide de energia, ela sempre é a pirâmide normal. Sempre o produtor vai captar mais energia do que é que ele vai passar para o consumidor primário. E o consumidor primário sempre vai passar uma quantidade de energia menor ainda para o consumidor secundário. E o consumidor secundário vai passar uma quantidade de energia menor ainda para o consumidor terciário e ainda menor para o consumidor quaternário. Porque de um nível trófico para o outro vai haver perda de energia devido ao quê? Quem é que lembra? Devido às ações vitais. Muito bem. Ok, vamos lá. Vamos encerrar aqui com essa questão. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem de nutrientes. Então, veja só, o fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade em manguezais está diretamente relacionada a quê? Às taxas de produção primária líquida, certo? Então, o que é uma produção líquida? É aquela produção que eu produzo determinada substância, determinada matéria, parte dela eu consumo e o que sobra é o líquido, né? Então, eu produzo determinada quantidade de matéria, parte dessa matéria eu vou consumir para mim mesmo e o que sobra vai ser o meu líquido, né? Produção primária líquida. E também isso se dá devido à rápida reciclagem de nutrientes que existe ali no mangue. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos as aves, os caranguejos, os insetos, peixes e algas. Aí vem a pergunta: dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são... gente, quem é que é responsável aqui pela produtividade?
Aves são produtores? Não. Peixes são produtores? Não são, são consumidores. Aves também são consumidores. Insetos são produtores? Não são, são consumidores. Caranguejos também. Então, o único produtor aqui são as o quê? As algas. Então, letra B, a resposta certa. Ok, gente? Nós estudamos agora, não é isso? Cadeia alimentar, e estudamos fluxo de energia, pirâmides ecológicas, então tudo de bom. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Bons estudos.